Paz do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno, meus amados. Quem fala para vocês é mais uma vez o pastor Elemento Surpresa. E nesse vídeo eu quero partilhar com vocês dois vídeos de uma raça de víbora. Talvez você se questione, pastor, o pastor está chamando raça de víbora essas pessoas. Meu querido, se fosse no tempo de João Batista e da pessoa do Cordeiro, há 2000 anos atrás, o próprio Cristo Jesus, assim como João Batista, também apontariam para essas pessoas como raças de víboras. Então, acompanhe em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno as falas dessas raças que levantaram-se para poderem combater a santa doutrina com conhecimentos errôneos, com certas heresias, a fim de arrancarem de nós a fé e o amor que nós temos voltado ao Cordeiro, nosso Senhor e único Salvador. Preste atenção nas falas e nas heresias dessa mulher que está, na verdade, cumprindo um propósito para Satanás. Acompanhe. Agora vamos às coincidências. Jesus morreu e ressuscitou com 33 anos. Nós temos 33 vértebras. Jesus tinha 12 discípulos. E nós temos 12 nervos intracranianos. Jesus foi crucificado. E nós temos uma parte no nosso cérebro que parece uma cruz. Ele se chama tálamo. Esse tálamo parece uma cruz. Jesus foi crucificado em Gólgota, que significa caveira, que faz referência ao nosso crânio, ou seja, falando de um processo interno sobre nós. Jesus morreu e ficou em uma caverna por 3 dias antes de ressuscitar. Esse óleo desce pela coluna e fica alojado, que é onde fica a Kundalini na base da coluna, no nosso osso sacro. E o nosso osso sacro parece o quê? Uma caverna. Será que vocês querem mais coincidência? Ou será que isso aqui já é o suficiente para vocês entenderem que Jesus não é um ser externo, um filho de Deus externo, e sim um processo interno que acontece dentro da gente? Esse processo interno significa o nosso poder que nós temos, que é despertar. Será que deu para vocês entender? Ou quer que eu desenhe? Quem quiser que eu desenhe, comente aqui embaixo que eu desenho para poder especificar um pouco melhor para vocês esse significado bombástico. Caim e Abel não eram pessoas. Por séculos nos fizeram acreditar que Caim e Abel eram 2 irmãos literais. Mas e se eu te disser que essa história nunca foi sobre pessoas, mas sim sobre emoções dentro de você? Eva representa o coração e as emoções físicas humanas. E seus filhos não são de carne e osso, mas sim estados emocionais que surgem dentro de nós. Caim representa os sentimentos negativos, a inveja, o orgulho, a raiva e o desejo de posse. Ele nasce quando o coração está dominado pelo ego e pelo desejo de poder. A sua oferta foi rejeitada porque não vinha de um lugar puro. Era uma oferta baseada na vaidade e no seu interesse próprio. Abel representa as emoções elevadas, a humildade, o amor, a compaixão e a entrega sincera. Ele parte do nosso coração, que se conecta com o divino. Tá, e por que a Bíblia fala que Caim matou Abel? É o processo que acontece dentro de nós. Quando alimentamos o ego, a raiva, a inveja, essas emoções sufocam a nossa paz, a nossa luz interior. Caim mata Abel dentro de nós. E quando o ego toma conta, o que acontece? Perdemos a conexão com o divino, se afastando da luz, da paz interior, do equilíbrio. É quando uma pessoa se deixa dominar por sentimentos negativos. Ou seja, o sentimento ruim matou o sentimento bom. Caim matou Abel. Vivemos nesse vazio todos os dias, cercados pelo orgulho, pela vaidade e pelo desejo, esquecendo da nossa verdadeira essência dentro de nós. É você que escolhe quem é que vai vencer dentro de você. Caim ou Abel? A paz ou o ego? O amor ou a raiva? É você que manda. Quem é que você vai deixar vencer dentro de você? Agora eu vou falar uma coisa para você como amigo, para você não ficar perdendo tempo na vida e vivendo de ilusões. Tudo que você aprendeu até hoje sobre Bíblia, Deus, religiões, você viveu no engano. Tudo foi um engano. Muito antes da Bíblia ou do Alcorão serem escritos, os africanos já tinham o livro mais antigo do mundo, chamado Livro dos Mortos, do Antigo Egito. Então, muito antes da Bíblia, ou do cristianismo, ou de qualquer religião, ou de qualquer Deus. Quando os judeus foram aprender no Egito, nenhum judeu hebreu foi escravizado no Egito, mas sim eles foram em busca de conhecimento. E onde que eles foram buscar esse conhecimento?
em templos e santuários egípcios de antigos sacerdotes egípcios africanos. Agora, quando eles vieram por volta de 1700 antes da Era Comum para aprender no Egito, eles tiveram que copiar desse antigo livro dos mortos para escrever o seu livro do Antigo Testamento por volta de 700 antes da Era Comum. Então o livro de Gênesis, por exemplo, não foi o primeiro livro da Bíblia, e sim o livro de Êxodo. Então esse arranjo foi feito pelo Concílio de Antium por volta de 212 depois da Era Comum, e logo em seguida também pelo Concílio Ecumênico de Nicéia por volta de 325 depois da Era Comum, através do imperador Constantino de Roma. O livro dos mortos foi escrito pela primeira vez em pedras, pirâmides, paredes e posteriormente em papiros, e se acredita ter sido escrito pela primeira vez pelo grande faraó egípcio chamado Akhenaton. Fato é que tudo que tem na Bíblia hoje foi copiado do original do livro dos mortos do Antigo Egito, que é 10 anos mais velho do que qualquer livro religioso que existe hoje na Terra. Antes de Jerusalém, os africanos tiveram a primeira terra santa no Egito, no lugar chamado Ábidos. Africanos de toda a África vinham para peregrinar e adorar a deusa Isis Mary juntamente com seu filho Horus, que existiram mais de 5.000 anos antes da história de Jesus e Maria. E a história mitológica de Caim e Abel também foi copiada de Osíris e Sete. Então essa história de um irmão matar o outro é de um deus egípcio chamado Sete, que matou o seu irmão Osíris. Então sim, foi essa história que foi copiada e elaborada para criar a história de Abel e Caim do Gênesis. E o mesmo se aplica à história de Jesus, que também foi copiada da história de Horus, o primeiro Messias que existiu no mundo, um deus egípcio chamado Horus. Então sim, antes de Horus não existia deuses, messias, livros sagrados, não existiam nada disso. Então provavelmente a história de Deus começou ali a partir de Horus. E obviamente a história de Maria também foi copiada da história original de Isis Mary. O terceiro mandamento também foi copiado das 42 leis da deusa Mahat, que é a deusa da justiça, do equilíbrio e da ordem. O livro de Provérbios na Bíblia, por exemplo, foi copiado pelo primeiro livro escrito no mundo. Foi escrito por um africano chamado Tahotep, o chamado livro cheio de sabedoria. Os africanos devem entender que o deus grego Zeus era um deus copiado da Etiópia. No Egito, por exemplo, Zeus é chamado de Ra, que é deus sol. Então copiaram esse deus negro, e na Grécia ele é chamado de Zeus. E é por isso que Homero, o primeiro europeu a escrever por volta de 833 antes da Era Comum, ele afirmou que todos os deuses são emprestados da África, da Etiópia, em 1200 antes da Era Comum. O budismo, por exemplo, também copiou o antigo livro dos mortos do Egito para criar o seu livro religioso. Então, por volta de 30 antes da Era Comum, os romanos invadiram o Egito e os governaram por 600 anos. E assim copiaram os seus livros dos mortos e copiaram a história de Osíris, Ísis e Horus. E fizeram isso a fim de criar o cristianismo por volta de 69 da Era Comum sobre a família Flaviana. Devemos saber que, segundo Mariana e Maquiba, os invasores vêm, invadem e escrevem histórias. Então eles vêm, invadem e escrevem, mas você não deve esperar que eles escrevam sobre você ou sobre seus ancestrais histórias verdadeiras. Então a pergunta feita e a pergunta respondida: quando que surgiu a primeira ideia de Deus no mundo? Sim, foi a partir da história de Horus. Pela fé que... Ok, meus amados, há 2000 anos atrás, se estes indivíduos estivessem no tempo de João Batista, repito, e da pessoa do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno, João Batista chamaria esses indivíduos de raças de víbora. Então dizer que Satanás levantou um exército de raças de víbora, e este exército, eles trazem verdades e mentiras, né? Trazem uma confusão aí de conhecimentos, etc., a fim de confundir os cristãos, principalmente aqueles que desconhecem as Sagradas Escrituras. Olha o que a pessoa do Senhor Jesus Cristo nos adverte a respeito desta raça que Satanás levantaria nos últimos tempos a fim de combater o nosso Cristo e a verdade do nosso Cristo, assim como também a fé
que nós temos para com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Livro de Mateus, no seu capítulo 24, no seu versículo 4, Cristo vai dizendo assim: acautelai-vos que ninguém vos engane. Cuidado que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. É o que Cristo Jesus vai dizendo, né? Precisamos ter cuidado, precisamos ficar de olhos abertos, porque nos últimos dias viriam existir muitos, mas muitos homens e mulheres, a fim de trazerem doutrinas, heresias, para poder fazer o quê? Para poderem, arrancarem de nós a fé que nós temos na pessoa do Cordeiro. No seu versículo 11 de Mateus 24, o próprio Cristo Jesus continua dizendo, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quando vamos para o versículo 24 de Mateus 24, também está escrito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ok. Então veja, Cristo vai trazendo muitas outras profecias apontado para a sua vinda iminente. Mas veja, Cristo por 4 vezes, ele diz para nós termos cuidado, porque nos últimos tempos viriam existir muitos falsos profetas. E não só, quando nós lemos Mateus 10, o próprio Cristo, diante dos seus discípulos, está dizendo aos discípulos que nos últimos dias nós seríamos perseguidos, seríamos combatidos. E é o que nós estamos vivendo nos tempos de hoje. Portanto, quem na verdade conhece Cristo, tem amor por Cristo, vai permanecer em Cristo Jesus. Mas quem não conhece Cristo, quem não tem amor por Cristo, não vai permanecer em Cristo Jesus, o Nazareno, infelizmente. Meus queridos, falou para vocês, pastor Elemento Surpresa. Quem desejar despertar, que desperta em nome do Senhor Jesus Cristo. Permaneça na fé do Deus dos cristãos, porque o Deus dos cristãos é o Deus verdadeiro. Cristo Jesus, o Nazareno, aquele que fora morto, ressuscitou ao 3º dia. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Fora de Cristo Jesus não há outra verdade. Eu fico com a Bíblia Sagrada. Eu fico com Cristo Jesus, o Nazareno. Se você fica com a Bíblia Sagrada e com o nosso Cristo que é adorado dentro do cristianismo, deixa nos comentários, diga aí nos comentários, eu fico com a Bíblia e fico com Cristo Jesus que é adorado nas religiões, que é adorado dentro dos templos cristãos. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém.